Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo de História do Amapá, falando do contestado, a questão do Amapá e a resistência de Cabralzinho e o triunvirato contra a invasão francesa na Vila do Espírito Santo do Amapá em 1895, que trouxe grandes repercussões, tanto para a nossa história local, quanto também no contexto nacional, no processo de mudança entre a ordem monárquica e a ordem republicana que estava naquele momento começando a se estabelecer. E na aula de hoje a gente vai fechar isso, você que está me acompanhando com o texto, eu estou utilizando a apostila de apoio junto com você, tá certo? E a gente vai então entender agora o processo de arbitragem internacional, a questão da resolução do conflito pelo Conselho Federal Suíço, que definiu, de uma vez por todas, esta região como região brasileira. E a ação de Cabralzinho contra a invasão francesa na Vila do Espírito Santo do Amapá foi fundamental para esse processo. Um processo que, como eu já disse na aula anterior, é a região do Brasil que decidiu ser Brasil, a região que decidiu ser brasileira, de confrontos dentro da região do contestado, que vinha desde o início do século XVIII, a partir do Tratado de Utrecht, de 1713, até o ano de 1900, não é? O final do século XIX. Então, nesse aspecto, eu quero que você olhe aí o material que você tem sobre o episódio da invasão francesa à Vila do Espírito Santo do Amapá, no mês de maio de 1895. A resistência liderada por Cabralzinho catalisaram, olha só, eu vou marcar com você, um processo diplomático que vai culminar na resolução definitiva da disputa territorial entre o Brasil e a França. Após quase 2 séculos de controvérsia, a questão foi finalmente encaminhada para a arbitragem internacional, que era um mecanismo na época de uma resolução pacífica de conflitos que ganhava crescente importância nas resoluções internacionais no final do século XIX. Naquele contexto, naquele momento histórico, as questões fronteiriças eram decididas em tribunais internacionais. Hoje, nós não temos mais esse tipo de política diplomática, que seria muito interessante. Nós temos regiões de disputas de fronteiras no mundo, como a questão da Índia com o Paquistão, é uma questão fronteiriça. Nós temos a questão de outros locais onde a disputa por fronteira ainda é um embate que está levando, inclusive, a conflitos armados. No século XIX, quando isso avançava para um tipo de enfrentamento militarizado, era realizada uma arbitragem internacional. E foi este o caso da questão do Amapá dentro do processo de disputa da região chamada de contestado, né? Então, qual seria o caminho para a arbitragem? Bem, eu tenho aqui, eu trouxe para você, o processo em que se desenvolveu a arbitragem que traz para o nosso lado brasileiro a anexação desse território que vai do Rio Araguari até o Rio Oiapoque, anexando toda essa região ao Brasil. Então, nós temos a decisão de se submeter a essa disputa à arbitragem internacional. Ela não foi logo depois do conflito, não. Nos meses seguintes ao incidente, Brasil e França vão engajar-se em intensas negociações diplomáticas, buscando uma solução que preservasse os interesses e a dignidade de ambas as nações. Então, nós temos, primeiramente, entre o mês de maio e junho, a fase de acusações mútuas e troca de protestos diplomáticos. O Brasil denuncia a invasão como uma violação da soberania e a França justifica a ação como necessária para proteger os seus cidadãos. Então, eu tenho, nesse momento, uma fase em que um está acusando o outro por conta do incidente ocorrido. No mês de janeiro e abril de 1896, nós temos discussões sobre possíveis mecanismos de solução. Então, a ideia seria uma arbitragem internacional, que vai ser uma das alternativas às negociações diretas. De julho a dezembro de 95, nós temos negociações preliminares sobre o status da região contestada. As tropas francesas elas se retiraram da Vila do Amapá, mas a questão da soberania territorial permaneceu em aberto, ou seja, a quem pertencia a região, ou ao Brasil ou à França. Não é? Aí eu tenho a ideia de janeiro a abril e, finalmente, no dia 10 de abril de 1897,
eu tenho a assinatura do Tratado de Arbitragem. Marque isso aqui, eu vou marcar junto com você aqui, ó. Tratado de Arbitragem, 1897. Não confundir com o tratado que é assinado finalmente em 1900, tá? Então, eu tenho em 1897 o Tratado de Arbitragem que é assinado em Paris, onde Brasil e França vão concordar formalmente e submeter a questão à arbitragem do governo suíço. E por que se escolheu a Suíça? Não é? É um país que reunia condições ideais para essa função. Não tinha interesses coloniais conflitantes com nenhuma das partes, possuía uma tradição de neutralidade em conflitos internacionais, seu sistema político federal era respeitado por sua estabilidade e justiça. Aqui eu tenho, indicando para você nesse texto, as características que fizeram da Suíça o país para fazer a arbitragem entre Brasil e França para resolver definitivamente a questão do contestado, tá certo? O processo de arbitragem ele ocorre a partir da apresentação de memórias, que é muito importante. Cada país preparou extensos documentos, que são chamados de memórias, detalhando argumentos históricos, jurídicos e geográficos para reivindicar o território. Não é? Esses documentos são acompanhados de mapas, tratados antigos, relatos de exploradores e outras evidências. Contra-memórias, depois de se examinar a documentação inicial, cada país teve a oportunidade de apresentar contra-memórias, refutando argumentos, apresentando evidências adicionais. Este processo ele garantiu que ambos os lados pudessem responder às alegações do oponente. Análise pelo Conselho Federal. Este Conselho Federal é o Conselho Suíço, tá, pessoal? Então, ele designou especialistas em direito internacional, em história e geografia, para analisar meticulosamente toda a documentação apresentada. Estes especialistas produziram os chamados relatórios técnicos que serviram de base para a decisão final. E aí eu tenho a deliberação da sentença. Depois de 3 anos de análise e deliberações, o Conselho Federal Suíço formulou sua decisão final, que seria vinculante para ambas as partes, conforme previamente acordado no Tratado de Arbitragem. Então, quando ou se vier uma questão sobre o contestado fazendo alusão ao Tratado de Arbitragem, o Tratado de Arbitragem ele definiu o Conselho Federal Suíço de fazer arbitragem. Ele estabeleceu os 2 países que estavam disputando o território em apresentar documentações que provassem que ambos, né, teriam direitos sobre o território disputado, certo? Nós temos a questão da defesa brasileira, e aqui é uma história muito interessante, porque o Brasil ele vai se envolver no processo depois do fato ocorrido na invasão francesa à vila do Espírito Santo do Amapá. Nós temos aqui as apresentações históricas que são apresentadas, que vão buscar desde o Tratado de Utrecht, de 1713, né, em que o rio Vicente Pinzon mencionado no documento era o rio Oiapoque e não o rio Araguari. E para comprovar essa identificação, foram apresentados mapas antigos, relatos de exploradores e documentos diplomáticos dos séculos 17 e 18. É apresentado, além dos argumentos históricos, argumentos jurídicos, não é? Onde a defesa brasileira argumentou que, mesmo que houvesse ambiguidade na identificação do rio Vicente Pinzon, os sucessivos tratados e acordos diplomáticos, incluindo os firmados durante o período napoleônico, sustentavam a interpretação brasileira desses limites, ou seja, o rio de limite entre Brasil e França seria não o Araguari, mas permaneceria a ideia de ser o rio Oiapoque. O outro argumento é o argumento que se utilizava por alguns séculos, que é o princípio do ut possidet. Então, os argumentos de ocupação efetiva, onde o Barão do Rio Branco, que era o nosso representante, enfatizou esse princípio do ut possidet, demonstrando que a presença populacional e econômica brasileira no território do contestado era muito superior à francesa, especialmente nas áreas ao sul do rio Oiapoque. O evento ocorrido em 1895, que incluiu a resistência de Cabralzinho, são apresentados como evidência da determinação brasileira em defender a região. É aqui que entra a questão que a gente tem falado desde o início do assunto, que é a ideia de que esta região decidiu ser parte do Brasil. Tá certo? E a refutação da posição francesa, quando o Barão do Rio Branco dedicou-se meticulosamente a refutar os argumentos franceses,
ele demonstrou inconsistências nas interpretações históricas e geográficas, questionando a validade de alguns documentos apresentados pela França para sustentar suas reivindicações. E aí a gente tem como final disso a sentença em 1º de dezembro de 1900, que é uma data muito lembrada aqui no Amapá, faz parte da história da República, mas é uma data também que representa muito para nós amapaenses, que é o 1º de dezembro, porque nesse dia do ano de 1900, o Conselho Federal Suíço emitiu a sentença arbitral pondo fim à secular disputa territorial, em que 360 mil quilômetros quadrados, não é, foram anexados ao Brasil, com 100% da vitória brasileira sobre a disputa do território, certo? E aí, depois disso, a gente tem uma situação que é ligada diretamente à construção da nossa identidade enquanto amapaenses, a nossa identidade enquanto brasileiros. Nesse aspecto, o legado de Cabralzinho, quando se tem a construção do herói nacional e o símbolo de defesa da soberania brasileira, que é o tema que traz aqui a apostila, nesse momento, nesse ponto aqui, a gente quer destacar para você, e é uma questão histórica, é uma questão de memória, é uma questão de patrimônio, a questão do legado deixado pelo Cabralzinho. E aí eu estendo, por que não dizer, do próprio triunvirato que se formou naquele momento. Então, a ideia de que Francisco Xavier da Veiga Cabral, ele que faleceu em 24 de maio de 1905, 10 anos depois dos eventos que o consagraram na história brasileira. Qual foi o seu legado? Seu legado vai transcender a sua vida física, onde ele se transforma ao longo do tempo em um símbolo de patriotismo, resistência e defesa da soberania nacional. Então, nesse aspecto, há de se destacar a figura de Cabralzinho. Aquelas piadas que a gente ouve por aí, elas têm que ser deixadas um pouco de lado, porque aqui a gente está falando da construção da nossa identidade, a gente está falando da construção da nossa própria história local. É por isso que esse tema está aí num concurso para ser analisado e ser cobrado por uma banca séria, né, de concurso público. Então, deixando um pouco aquelas historietas de bar, não é? Deixando um pouco de lado as piadinhas de stand-up, a ideia de que a figura de Cabralzinho, neste contexto, representa justamente a ideia de afirmação da soberania nacional brasileira, em um contexto em que a república que estava sendo implantada precisava de heróis para se manter, precisava de heróis para construir o processo de identidade nacional. Então, a figura de Cabralzinho, ela entra justamente neste contexto. Então, nós temos a construção do herói em vida. Então, nós temos o processo de heroificação de Cabralzinho, ele começa logo após os eventos de maio de 1895. Sua transformação em um líder local relativamente desconhecido para uma figura de projeção nacional foi rápida e multifacetada. Por quê? Porque a República precisava, como eu já disse, estou repetindo, de um herói. Lembre-se que na aula anterior eu disse que, ao ser implementada, a República não tinha heróis. Não é? Nenhum daqueles que lideraram o Partido Republicano, que deu golpe na monarquia em 15 de novembro de 1889, como Benjamin Constant, por exemplo, eu citei ele, os próprios marechais que lideraram a organização do governo provisório, tanto o Marechal Deodoro da Fonseca quanto o Marechal Floriano Peixoto, não tinham uma representatividade para transferir para a população essa imagem de uma nova ordem sendo estabelecida, que passaria, de repente, a atender às expectativas da população brasileira. E aí a própria ordem republicana vai buscar em Tiradentes, aquele que foi condenado pela corte portuguesa por ter feito parte de uma conspiração em Minas Gerais. E dentro dessa conspiração, que a gente estuda pela história oficial como Inconfidência Mineira, que defendia o estabelecimento de uma república na região das Minas Gerais. Então, a partir dali, eles vão buscar a figura de Tiradentes, vão construir um heroísmo em redor de Tiradentes, só que estava muito distante, estava lá no século XVIII. Aqui, no momento em que a república está sendo instituída, aparece a figura de uma pessoa que pode ser transformada em um símbolo nacional, em um herói
que defendeu a soberania brasileira em uma terra distante, em uma terra em disputa, em uma terra que decidiu ser parte do Brasil. Você está entendendo? Então a gente tem em cima disso a presença da imprensa. Até hoje a imprensa é importante nesses processos. Então os jornais da época, particularmente no Pará e no Rio de Janeiro, dedicaram ampla cobertura aos eventos do Amapá, retratando Cabralzinho como um valente defensor da pátria. Suas declarações eram reproduzidas e suas ações descritas em tons épicos, contribuindo para a criação de uma narrativa heróica. O reconhecimento oficial da figura de Cabralzinho. Após o conflito, Cabralzinho foi recebido por autoridades brasileiras, incluindo o próprio presidente da República. Ele é homenageado por sua bravura. Este reconhecimento oficial, eu quero destacar isso aqui também, é um reconhecimento oficial. Lembrar, que eu já falei em aulas anteriores, que Cabralzinho estava no lugar certo, na hora certa, e aí ele é, naquele contexto, a figura necessária para a República estabelecer o herói nacional. E isso a gente pode ver em um livro do professor doutor Paulo Micelli, em que ele fala da questão da construção, né, do herói nacional. É um livro muito interessante, é justamente nesse contexto em que os heróis são construídos pela imprensa, são construídos por aqueles que estão no poder, são construídos a partir de narrativas que são apresentadas à população para que a população possa, então, se perceber, se identificar com isso e, a partir daí, construir a ideia de identidade, certo? A produção literária. Ainda durante sua vida, surgiram as primeiras obras literárias e historiográficas sobre o episódio do Amapá, nas quais Cabralzinho era invariavelmente retratado como protagonista heróico. Como poemas, contos e relatos históricos ajudaram a disseminar e fixar sua imagem de defensor da pátria. Olha só, observa como é que é a construção de um herói, né? A ideia da construção de um mito. Então, naquele contexto, naquele momento, era necessário isso. Vou repetir. A República precisava construir as almas, não é? A ideia de construção das almas, o período de construção do imaginário popular sobre o que era a República. Então, a questão da elaboração de uma bandeira diferente da bandeira imperial, a ideia de um hino que substitui o hino da monarquia, que foi elaborado pelo Dom Pedro I, que passou a ser o hino da independência, e não mais o hino nacional, que passa a ser substituído por um outro hino, a questão da elaboração dos símbolos nacionais. Então, tudo isso faz parte do processo de construção da identidade republicana, não é? Então, nós temos aqui, após a sua morte, em 1905, a gente está em 1905, início da Primeira República, o processo de heroificação de Cabralzinho intensificou-se com sua figura sendo progressivamente incorporada à memória coletiva e ao patrimônio simbólico da nação. Honrarias póstumas, em que ele é postumamente promovido a coronel honorário do Exército Brasileiro, ele recebe esse título, um reconhecimento formal de sua contribuição para a defesa do território nacional. Esta honraria, raramente concedida a civis, solidificou sua posição no panteão dos heróis militares brasileiros. E ele está lá, o nome dele está lá. Existe um livro com esses nomes e o nome do herói amapaense consta lá. Monumento e toponímia. O seu nome foi incorporado à toponímia de várias cidades brasileiras, especialmente aqui no Amapá e no Pará. Ruas, praças, escolas e outros espaços públicos foram batizados em sua homenagem. Um exemplo aqui, nós temos a Praça Veiga Cabral, né? Nós temos a Rua Francisco Xavier, ou a Rua Cabralzinho, nós temos uma estátua dele lá no município de Amapá, nós temos os seus restos aqui no Museu Joaquim Caetano da Silva, nós temos o uniforme que ele recebeu do Exército. Então você vê que isso tudo passou a ser parte desse processo de construção do nosso herói. A historiografia nacionalista, nós temos uma ideia de uma historiografia nacionalista. Historiadores e intelectuais, particularmente aqueles alinhados às perspectivas nacionalistas, incorporaram a história de Cabralzinho e suas narrativas sobre a formação territorial do Brasil,
a sua resistência é apresentada como exemplo de determinação brasileira em defender suas fronteiras. E no currículo escolar, que é obrigatório, História do Amapá, por isso que a gente está estudando isso aqui, para o concurso do CFO, do Bombeiro Militar e da Polícia Militar, porque é dentro do currículo escolar obrigatório se ensinar isso, lá no ensino fundamental, nos anos iniciais. No ensino médio se retoma isso, aqui no ensino médio, quando se fala da Era Vargas, tem que se falar do território federal do Amapá, por exemplo. Quando se fala do processo de colonização da Amazônia, tem que se falar da questão do contestado, e dentro do contestado a questão do Amapá. Então a história de Cabralzinho e sua resistência à invasão francesa passa a integrar os currículos escolares, especialmente aqui na região norte. Gerações de estudantes conheceram sua figura através de livros didáticos que o apresentavam como modelo de civismo e patriotismo, certo? Bem, o simbolismo de Cabralzinho na formação da identidade nacional. E aqui a gente já está trazendo o foco da aula de hoje. Lembra que eu te disse que a gente ia falar sobre a construção da nossa identidade a partir do heroísmo de Cabralzinho aqui, defendendo as fronteiras no norte do Brasil. Então, o seu simbolismo na formação da nossa identidade, a figura dele transcendeu o indivíduo histórico para se tornar um símbolo com múltiplas dimensões e significados. Primeiro, símbolo da integração territorial. Em um país de dimensões continentais, formado por regiões com trajetórias históricas distintas, Cabralzinho representa a integração da Amazônia à narrativa nacional. A sua história demonstra que as fronteiras distantes do poder central eram igualmente parte da nação e merecedoras de defesa. Isso aqui é um discurso de Estado, gente. Isso é um discurso de poder. Símbolo da soberania amazônica num contexto regional marcado por desafios à soberania brasileira na Amazônia, Cabralzinho emerge como símbolo de determinação nacional em manter o controle sobre esta vasta região de importância estratégica e ambiental. Principalmente nos dias de hoje, onde se tem a defesa da Amazônia para o Brasil, em um momento em que, de repente, nações estrangeiras querem transformar este território aqui em Amazônia internacional, né? A figura de Cabralzinho aparece como um processo de consolidação da soberania brasileira sobre esse território. Isso é importante nesse processo. E não só a ideia de civismo, de patriotismo, a ideia de soberania nacional, a ideia de que esse território do Brasil, a Amazônia é brasileira e é dos brasileiros. Então veja que é um discurso que, desde o processo de disputa de fronteiras até os dias de hoje, dentro desse processo ambiental que nós estamos vivendo, dentro desse processo de debate sobre os recursos naturais amazônicos, sobre a ideia das populações amazônicas terem de ser atendidas, olhadas mais de perto pelo governo central. Então, tudo isso faz parte de um processo de construção daquilo que a gente vai chamar de soberania amazônica. Símbolo da resistência popular. A luta dele simboliza a resistência popular frente a ameaças externas, mesmo sem apoio imediato do Estado, não é? E representa a ideia de que a defesa da pátria não é apenas responsabilidade das Forças Armadas oficiais, mas de todos os cidadãos que amam seu país. Isso aqui é muito interessante, não é? A ideia de que o povo tem que defender a sua pátria, defender a sua terra. E, por fim, ele é o símbolo do herói comum. Diferentemente de muitos heróis nacionais de origem aristocrática ou militar, Cabralzinho era um homem comum, de origem humilde, que se elevou à condição de herói por suas ações em defesa da pátria. Este aspecto de sua história o torna particularmente acessível como modelo de heroísmo cívico. E é interessante falar sobre isso porque poucos heróis que nós temos hoje são trazidos das camadas populares. Bem poucos mesmo. A gente cita alguns como Zumbi, que vem das camadas escravizadas. Nós podemos citar a figura de Luiz Gama, que defendeu a abolição e vem das camadas populares. Nós temos aqueles que lideraram a revolta dos malês, todos escravizados ou libertos, mas ela foi duramente massacrada. Os líderes do movimento da cabanagem,
Então, são pessoas vindas das categorias mais populares e não chegaram a ter o reconhecimento pelo Estado, o reconhecimento pela história oficial. No caso de Cabralzinho, não. O Cabralzinho é reconhecido, ele é elevado à condição de herói e também se frisa a ideia de que ele não é parte da aristocracia brasileira, mas ele é parte das camadas populares. E por conta disso, ele pode ser uma espécie de inspiração para que outros possam abraçar a causa de defender a soberania brasileira, de defender a soberania, de defender os recursos naturais da Amazônia, de defender o patrimônio brasileiro, de defender a ideia da nossa identidade enquanto... Ok? Bem, identidade amapaense, aqui é um destaque que eu quero trazer para você. Com a criação do território federal do Amapá em 43 e sua posterior elevação ao Estado em 1988, Cabralzinho foi adotado como um dos principais símbolos identitários da nova unidade federativa, que se maio da feriado estadual. E Cabralzinho é herói, ele é o herói. Então a gente já tem que esquecer, como disse, aquelas piadinhas de bar, aqueles stand-upzinhos populares, né? E entender isso como uma construção, realmente, uma construção da história oficial. Então, a identidade do povo amapaense passa por isso. Não é? Quando a gente chega lá no 15 de maio, alguém diz assim, era para nós sermos franceses. Não. Quem mora do Araguari para o sul não seria francês, porque os franceses iriam anexar do Araguari até o Oiapoque. Então, quem mora do Araguari para baixo, no caso, localizando-se aqui a cidade de Macapá, macapaense não ia ser francês nunca. A fronteira só ia estar mais próximo da gente aqui no Araguari, certo? A ideia disso é a região entre o Araguari e o Oiapoque, que por 2 séculos, mais ou menos, foi disputada entre portugueses, primeiramente, e franceses, depois entre brasileiros e franceses. A defesa da Amazônia, que é um tema também muito atual. Então, em discussões contemporâneas sobre soberania e desenvolvimento sustentável da Amazônia, a figura de Cabralzinho é frequentemente evocada como símbolo da determinação brasileira em manter controle sobre os recursos naturais e definir autonomamente o destino da região. Produções culturais. A história de Cabralzinho continua inspirando produções culturais, incluindo livros, peças teatrais, músicas e, mais recentemente, documentários e material audiovisual. Estas obras também mantêm a sua memória viva e, frequentemente, a reinterpretam à luz de sensibilidades contemporâneas. E, encerrando, né, essa questão de reflexões contemporâneas, a importância da questão do Amapá para a formação da identidade amapaense e brasileira, a questão que ocorre na Vila do Espírito Santo do Amapá em 1895 e depois na arbitragem internacional, ela ultrapassa o contexto histórico específico para se tornar um elemento constitutivo e fundamental da nossa identidade regional amapaense e da identidade nacional brasileira, certo? Então, a questão do Amapá, ela está agregada, vou colocar assim, à formação da nossa própria identidade enquanto amapaenses. Então, o próprio texto, anteriormente, ele falou que em 43 nós somos elevados à condição de território federal do Amapá pelo governo central. E a gente passa a ser dependente diretamente do governo central no Rio de Janeiro. Quando depois, em 1988, com a Constituição que chega, há o processo de inconstitucionalidade de territórios federais, nós vamos ter a elevação do território à condição de Estado em 88, se consolidando a partir do início dos anos 1990. Mas com todo esse processo nós temos, até 43 nós éramos anexados ao Pará. De 43 para cá começa o processo de o território federal do Amapá, e aí começa o processo de construção da identidade do amapaense. Quem é o amapaense? Qual é a música que identifica o amapaense? Qual é o comportamento do amapaense? Qual é a culinária do amapaense? Então, o amapaense passa a construir a sua identidade própria. Segundo a história, o evento ocorrido lá em ele é um marco para o processo de construção da nossa identidade enquanto amapaenses. Ok? E aí a gente destaca aqui que para o estado do Amapá,
um dos mais jovens da Federação Brasileira, transformado em território em 43 e em Estado em 88, os eventos de 1895 funcionam como uma espécie de mito fundador regional, fornecendo profundidade histórica e especificidade à identidade amapaense. Destaco aqui um professor da Universidade Federal do Amapá que ele discute a ideia do mito fundador nos seus estudos. Então, a ideia do mito fundador, que inicia lá com a criação do território federal do Amapá, a partir do primeiro governador, Janari Gentil Nunes, e em seguida todo o processo que se tem do território federal, que deixou muita memória, esse período agora da Semana da Pátria, muita gente relembra os desfiles na Avenida FAB, os jogos escolares que aconteciam, o concurso de bandas marciais que aconteceu também, aconteceu todo nesse período, não é? E aí era um período que as pessoas mais antigas relembram disso. Isso é uma ideia de construção durante o território. Quando vem o Estado, outros elementos também se agregam ao processo de construção da nossa identidade. Movimentos musicais, por exemplo, que trazem a nossa música, que se inspira naquilo que é do Amapá, que se inspira nos nossos rios, nas nossas matas, nos nossos caboclos, nos nossos ribeirinhos, nas populações quilombolas, nas populações indígenas, no povo urbano, a música urbana, a música tocada nos bailes, não é? Então, nesse aspecto, você percebe a construção daquilo que vem ser a identificação do povo amapaense. Então, a história de Cabralzinho, a questão do Amapá, a ideia do contestado, ela se agrega justamente desse aspecto aí à formação da nossa identidade. Nós temos uma narrativa fundamental, que é a resistência à invasão francesa. Depois eu tenho a incorporação do território ao Brasil. Isso é uma narrativa de origem, que diferencia o Amapá de outras regiões brasileiras e justifica a resistência como entidade política distinta. Expressões culturais. A incorporação dos eventos de 1895 em manifestações culturais locais na nossa literatura, música, artes visuais, a toponímia urbana materializa sua presença no imaginário coletivo e na paisagem cultural amapaense. Educação regional, a inclusão destacada da questão do Amapá nos currículos escolares locais, transmite às novas gerações um sentido de continuidade histórica e pertencimento a uma comunidade com trajetória própria e significativa. Significa dizer, nós temos história, nós temos memória, nós temos legado, certo? Heróis locais. Cabralzinho e outros participantes da resistência de 1895 fornecem à população amapaense heróis locais, que encarnam valores de coragem, patriotismo, resistência, servindo como modelo de identificação e referências culturais próprias. Nossa posição geopolítica, a disputa fronteiriça reforça a consciência do posicionamento geopolítico único do Amapá como Estado fronteiriço, que mantém o único limite terrestre do Brasil com o território europeu, que é a Guiana Francesa. Ritualização da memória. As comemorações anuais do 15 de maio, feriado estadual por decreto, marca a data da invasão e da resistência, ritualizam a memória destes eventos, incorporando-os ao calendário cívico e à experiência cotidiana dos amapaenses. Esta centralidade da questão do Amapá na identidade regional não é apenas uma curiosidade histórica ou cultural, mas tem implicações práticas na forma como o Estado se posiciona no contexto nacional e como desenvolve suas políticas públicas, especialmente aquelas relacionadas à fronteira, à defesa territorial e à cooperação internacional com a Guiana Francesa. Então, nós temos uma posição estratégica muito forte, nós temos uma posição hoje que podemos debater recursos naturais, debater meio ambiente a partir do lugar de fala das populações que vivem nesses territórios que compõem o atual estado do Amapá, a região do atual Amapá, como chama o nosso currículo do concurso. E as contribuições para a nossa identidade nacional brasileira. No âmbito nacional, a questão do Amapá contribui para diversos aspectos da identidade brasileira, oferecendo narrativas e símbolos que reforçam concepções fundamentais sobre o que significa ser brasileiro. A gente vem discutindo isso lá desde
nas aulas para o Enem, você que está acompanhando também as aulas para o Enem, lembra que eu falei disso quando falei de patrimônio, falei disso quando falei da construção da nossa cultura, que é uma cultura diversa, e nas aulas anteriores eu até cheguei a citar o que é ser brasileiro, o que é o povo brasileiro, o que caracteriza o povo brasileiro, como é que os povos de outros locais veem o brasileiro, certo? Então nós temos essas situações, não é, sobre a história de Cabralzinho. Então vou já encerrando aqui, né, a questão do Amapá, embora historicamente situada no final do século XIX, continua a ser um elemento vivo e dinâmico na construção das identidades amapaense e brasileira. Sua persistência na memória coletiva e sua contínua reinterpretação demonstram como eventos históricos específicos podem transcender seus contextos originais para se tornarem recursos simbólicos permanentes, mobilizados para dar sentido ao presente e orientar a perspectiva de futuro. Em um mundo onde fronteiras são cada vez mais permeáveis e identidades nacionais crescentemente questionadas, a história da resistência à invasão francesa e da subsequente definição pacífica da fronteira oferece um exemplo de como conflitos territoriais podem ser resolvidos através de uma combinação de resistência determinada e diplomacia habilidosa. Esta lição histórica permanece relevante tanto para o Brasil quanto para a comunidade internacional em um contexto geopolítico em constante transformação. Ok? E aí a gente encerra essa parte do nosso conteúdo sobre o contestado, sobre a questão do Amapá, sobre a figura de Cabralzinho dentro do processo de construção da identidade amapaense. E a gente vai retomar isso quando falarmos do último tópico, que são as manifestações culturais, que está no nosso conteúdo, certo? A gente fecha por aqui, pedindo que você continue acompanhando, porque o próximo capítulo nós vamos falar sobre as riquezas na região do atual Amapá dos séculos 19 e 20, de acordo com manda o nosso conteúdo programático, e a gente também, na próxima aula, vamos resolver questões sobre o contestado e questões sobre a colonização da região do atual Amapá, fazendo uma bateria de resolução de questões que foram elaboradas e cobradas pela banca que está responsável pelo concurso do CFO, Bombeiro Militar e Polícia Militar. Eu quero te agradecer a atenção, quero que você curta, compartilhe, comente a nossa aula. Vá lá no na nossa página e participe. Na próxima semana, voltaremos aqui para continuarmos a falar sobre história do Amapá para o concurso, tendo o nosso compromisso com você para te preparar melhor para esse dia de prova, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.